Eu só tirava foto, ai, tipo, fazendo caras e bocas, sabe? Só tirava foto, tipo... Bora lá. Vamos lá. Olá, pessoal do WhatsApp. Não, é um áudio que rolou. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu estou tendo a experiência de ficar sem celular. Porque eu tava na Índia em janeiro e aí eu tava na praia e aí alguém, não sei, o celular caiu na areia e 5 minutos depois ele não estava mais lá. Não sei se alguém pegou, não sei se eu perdi. Eu sei que no total eu tô mais ou menos há 3 meses sem iPhone e sem smartphone anyway. E aí, tipo, acontecia uma coisa, eu ficava desesperada, eu ficava, ai, eu não posso botar no celular, não posso botar no celular. E aí, pouco a pouco, você ia pensando já, tipo, ah, nossa, mas na verdade eu tô curtindo mais essa situação, né? Eu tô, tipo, tô aqui com a galera, tá tudo bem, eu só não posso mostrar pra todo mundo, mas por que eu teria que mostrar pra todo mundo? E aí eu voltei, e aí eu tô aqui em Berlim há quase 2 meses, 1 mês e meio, tô sem celular também. As pessoas têm que, não sei, falar sobre trabalho, falar sobre alguma coisa, que eu já não tinha um WhatsApp há tipo 1 ano e meio, vai fazer 2 anos, que isso já é um filtro gigante. Olá. Que as pessoas não... Saúde. Que as pessoas realmente só poderiam se comunicar comigo por Facebook ou e-mail. By now, eu já me acostumei, né, com não ter celular. Aí aconteceu o inesperadíssimo. A nossa internet lá de casa não está funcionando. Ai, cadê meu celular falando nisso? Se o cara ligar. Ai, eu não estou mentindo, eu tenho um celular. Mostra o um celular Nokia. Eu não tá aqui. Eu esqueci. A Cable Deutschland vai ligar. Meu, mas já passou 48 horas. Foda-se. Enfim, eu tenho um celular Nokia, daqueles da cobrinha, sabe? Tipo, é um celular que eu esqueço, então não tem nada a ver. Aí eu tava meio que substituindo não ter o smartphone com ter internet em casa. Eu ficava muito mais tempo em casa, eu ficava muito mais tempo online. Tá, a diferença era que na rua eu não tinha música, isso já faz uma diferença gigante, porque sem música o pensamento fica a mil. Eu trabalho com coisa criativa, eu ficar sempre recebendo informação, seja no Facebook, seja na música, seja no caralho de asa que for, o cérebro fica passivo. Tá, tava sem celular, mas tava com internet. Aí a internet falhou. E eu acho que durou 1 semana. Tipo, no começo, tudo bem. A gente tava... Eu e minha flatmate, né? Minha fiel escudeira. A gente... Tipo, naturalmente a gente começou a passar mais tempo juntas, né? Uma com a outra. Tempo de verdade juntas, né? Porque a gente sempre ficava junto, mas tipo, eu no laptop, ela no celular. Tipo, eu cozinhava e ela tava no celular. E aí ficava aquela confusão. E agora não. Tipo assim, a gente teve umas regressões espirituais, assim. Tipo, a gente, né? Contou a vida inteira, né? Uma pra outra. A gente sabe tudo agora. Meu, eu sei de muita coisa. Eu sei de bastante coisa. E outra, antes ela me contava as histórias, e aí tipo, ah, fulaninha, aí falava o nome da pessoa. E você, acho que a gente já tá acostumado a, tipo, tá no celular ou na internet, ou sei lá, e ouvir as histórias pela metade. A gente escuta, ah, uma informação importante, ok. Mas aí quando a pessoa falava o nome de alguém, você não lembrava o nome. Eu não lembrava o nome de ninguém. Agora eu sei quem é Clarissa. A Luciana. Tá, é o nosso quality time, tipo assim, cresceu super. Aí vem o seguinte, a internet racionada, porque quando a gente quer ir pra internet, a gente tem que ir pra um café, uma lan house. Eu vou pra lan house agora. Você tem que contar as horas, mais ou menos, que você vai usar a internet. Tipo, não é uma coisa que você vai lá e você tá de boa em casa, podendo fazer tudo no Instagram, whatever. Você vai com uma missão. Já lida de outro jeito com a internet, porque você meio que organiza mais o cérebro. Mais uma vez você está usando mais o seu cérebro, está ativando. Mas sempre era aquela coisa chata, você acordava de manhã, não sabia o que fazer, você ficava meio tipo, sei lá. E aí nessa boredom de ficar sem internet, aconteceu que a gente começou a ver fotos antigas. Meu, isso é muito mais complexo do que eu jamais conseguiria falar. Mas tipo assim, você realmente go through as fotos que você, tipo, tirou há não sei quantos anos, que você achava... Sabe, você tá na rua e você tira uma foto de uma coisa que você pensa, tipo... Ah, isso aqui seria super interessante pra fazer não sei o quê. Dia tal. Você nunca mais vê essa foto. Você nunca... Eu, pelo menos, né? Tipo, no máximo você vê vídeo de quando você viaja, tudo bem. Mas, tipo assim, foto que você tira diariamente...
porque o seu cabelo tá legal, porque não sei o que, desnecessaríssimas. E aí, olhando foto minha antiga, eu percebi que eu era ainda mais narcisista. Quando eu tinha celular, era aquela coisa, tipo, tudo era motivo de tirar uma selfie. E aí você fica tirando selfie, você fica acorrentada à sua própria imagem. Você fica o tempo todo pensando, como é que eu tô agora, como é que eu tô agora, como é que eu tô agora. Então acho que a nossa geração tem esse problema. E aí eu pensei que as pessoas, os seres humanos, são divididos entre a espécie que tem smartphone e a espécie que não tem smartphone. Porque as consequências que a selfie constante, a internet constante, a Erreichbarkeit, a Disponibilidade. disponibilidade de estar sempre online, estar sempre, tipo, as pessoas podem falar com você, as pessoas podem lhe alcançar, não sei o quê. Isso muda muito o seu jeito de pensar. Porque o tempo todo, de qualquer pausa que você der, você vai cagar, você leva o celular e fica ali, entendeu? Tipo, você fuma você vai correndo pro YouTube ver um vídeo. Ah, não pode falar que fuma. Sabe? Tipo, a internet faz parte. Parece que é uma parte do seu corpo, é uma parte da sua consciência. E aí a sua consciência pode ser desbravada de outras maneiras. Aí, por exemplo, hoje eu tive esse insight. Eu pensei, gente, normalmente a primeira coisa que eu faria seria ligar meu computador agora, responder mensagem. E nisso já vai metade do seu dia. Tipo assim, você fica totalmente acorrentado àquilo. Eu teria hoje respondido várias mensagens sem nem lavar meu rosto, sem nem escovar meu dente, sem nem beber água, entendeu? Porque eu estaria na minha cama, ali. Mas agora não, eu acordo e eu penso, eu posso escutar um álbum inteiro de qual foi a última vez que você escutou um álbum inteiro de uma música, sem conversar com ninguém. Ouvir a música, entendeu? Com o seu cérebro na música, sentindo a música. A minha flatmate, desde que a gente não tem internet, ela começou a pintar. A menina tem 29 anos, nunca pintou na vida. E agora, sem ter internet, ela comprou telas de canvas e tintas. E ela está pintando, gata. Você tem noção? Quem é que vai estar no Facebook e vai parar? Não, para tudo. Vou ali comprar uma tinta. A gente tá... Olha, se você parar pra pensar na porcentagem, digamos que a gente nasça com crédito de, sei lá, 70 anos, 80 anos. Pensa quantos anos de crédito a gente tá jogando fora, vendo vídeo de cachorro. Sabe, a gente tá gastando a nossa vida. Tudo bem, não que a gente tenha que fazer algo extremamente produtivo e meaningful, mas tipo assim, autoconhecimento. Acho que a gente não tá se conhecendo porque a gente tá vendo vídeo de cachorro, entendeu? A gente tá respondendo mensagem idiota. Tipo, eu não quero também aqui dar uma de porque eu sou a diferentona, que não tem celular, que não tem internet. Mas, porque eu notei que juntamente com o meu empoderamento, no processo de empoderamento enquanto mulher, de ligar o foda-se, eu não me reconheci em fotos de 2 anos atrás, 3 anos atrás, porque eu era tão preocupada com a minha imagem o tempo todo, tá chovendo, que eu só tirava foto, tipo, fazendo caras e bocas, sabe? Só tirava foto, tipo... preocupada só, apenas, tipo, eu não tinha expressão facial. Tipo, não tinha expressão facial. Bora sair da chuva. Vamos.